Olá, gente! Estava aqui já há um tempo para gravar mais um videozinho aqui pro IGTV, mas agora vou colocar em prática. E hoje eu vou falar de um tema super importante, que é a questão do suor excessivo. Se você sofre desse problema, tenho certeza o quanto é complicado, o quanto atrapalha a sua vida social, a sua interação social, afeta também seu psicológico, as suas relações, sejam de trabalho, sejam de lazer. Então eu vou estar falando sobre esse problema hoje, mostrando aqui algumas opções que a gente tem de tratamento. Você não precisa ficar sofrendo com isso sem realizar um tratamento adequado que pode ajudar muito. Então, o suor excessivo tem um nome técnico que a gente chama de hiperidrose, ou seja, hiper de muito e hidrose de suor. Então, hiperidrose é um suor, realmente a sudorese excessiva. Então, normalmente, ela afeta geralmente pessoas jovens, principalmente pode tanto afetar tanto os homens quanto as mulheres. Normalmente as mulheres se queixam talvez até um pouco mais, mas é muito comum também nos homens. Normalmente pode ter, esse suor excessivo pode ser em várias áreas do corpo, pode ser, por exemplo, no couro cabeludo, pode ser na região das axilas, que é muito comum, que é justamente quando forma aquele desenho, aquela famosa pizza debaixo do braço, é algo que incomoda muito. Pode ter a questão do suor excessivo na região das mãos e dos pés, que é a hiperidrose palmo-plantar. Então, às vezes é muito comum, geralmente, quando a pessoa realmente está um pouco mais estressada, um pouco mais nervosa, então isso pode acontecer mais, geralmente tem nas duas mãos ou nos dois pés, geralmente elas são simétricas. Então, são algumas possibilidades desse suor excessivo. Quando a gente fala de suor excessivo, muitas vezes também pode estar relacionado à queixa do mau odor, que a gente tem um nome chamado bromidrose, que tem essa questão desse mau odor que está relacionado às vezes ao crescimento de bactérias, de fungos nessa região, que vai dar esse mau odor, que também tem tratamento, tem como melhorar sim e realmente deixar essa parte, essa queixa que o quanto afeta realmente as pessoas, as relações sociais, e também a gente tem como tratar. Então, normalmente esse suor excessivo pode ser nessas áreas que eu falei, são bem comuns. E a gente tem algumas opções de tratamento, tratamentos dermatológicos que podem ajudar e melhorar bastante, tá? Então, a gente vai desde tratamentos, por exemplo, com medicações tópicas que a gente pode usar, lançar mão de algumas substâncias tópicas, por exemplo, uma das clássicas é o cloreto de alumínio, que a gente pode usar, e normalmente o dermatologista faz em formulações específicas com as concentrações adequadas para fazer esse controle do suor excessivo, que pode ser usado na região das axilas, pode ser usado também na região das mãos e dos pés, com uma boa resposta. A gente tem a opção de um tratamento, talvez o tratamento mais interessante, é um tratamento que tem muito boa resposta e que às vezes as pessoas associam esse tratamento apenas à beleza, à estética, mas é um tratamento que vai muito além disso. Então, assim, é um tratamento que também pode ser usado, que é a toxina botulínica. Então, ela pode ser usada para aplicação nessa região, na região da axila, e ela vai conseguir ela faz um bloqueio dessas glândulas que vão produzir o suor, e esse bloqueio vai durar entre 6 a 9 meses, tem uma boa resposta. Normalmente a aplicação tem, obviamente, é uma agulha muito pequena, algumas pequenas picadas que são controladas, seja com uma forma de anestesia que vibra ou com a medicação anestésica também que ajuda. E o paciente faz essa aplicação no consultório, tem uma ótima resposta e depois ele pode exercer suas atividades normalmente. Dura um pouquinho mais do que a toxina botulínica que a gente usa para o rejuvenescimento do rosto. Normalmente o mais clássico é o terço superior. Então tem uma boa resposta para esse tratamento, então ajuda bastante, controla bastante essa parte do braço que vai ficando aquela roda, aquela pizza debaixo do braço que realmente é muito incômoda.
Às vezes aparece bastante, principalmente se o tecido, se a roupa não for um tecido natural, os tecidos mais sintéticos normalmente podem evidenciar isso ainda mais, aumenta um pouco mais essa questão do suor, então é algo que realmente incomoda bastante. A gente também tem a opção de tratamento, isso para quando realmente o paciente ele tem em muitas áreas, por exemplo, ele tem nas mãos, nos pés, ele tem na axila, às vezes o paciente ele tem no corpo todo, ele pode ter um suor excessivo, a gente tem a opção de tratamento com medicações orais. Só que essas medicações orais, ela tem alguns efeitos colaterais e que a gente tem que conversar com o paciente, tem contraindicações, por exemplo, para pessoas portadoras de glaucoma não podem fazer. Mas também é uma opção e ajuda bastante para muita gente que sofre disso, então pode também ter essa forma. E existem outros tratamentos também, existem os tratamentos cirúrgicos, que vai fazer a secção da glândula, vai cortar aquele trajeto, aquele ramo nervoso que vai até as glândulas para diminuir fazer o bloqueio dessa produção de suor excessivo, que é feito, normalmente não é feito com o dermatologista, é feito com o cirurgião torácico, a gente faz de forma multidisciplinar. Esse tratamento também é mais uma possibilidade dos tratamentos para o suor excessivo. Do mesmo jeito, a gente tem como melhorar também essa questão do mau odor, desse mau cheiro, com tratamentos com antibióticos tópicos, com antifúngicos, que ajudam também a melhorar e controlar essa questão do suor. E vou colocar aqui uma curiosidade que pode existir, a gente também pode ter um suor colorido. Você pode estar achando engraçado, mas existe a cromohidrose. Então, normalmente, existem algumas bactérias que podem ter uma produção de algumas substâncias que podem alterar um pouco a coloração do suor. E também tem tratamento, também tem como melhorar tudo, tem como fazer um tratamento. Então, aqui o mais importante é dizer que existem tratamentos que estão disponíveis, são tratamentos que não têm grandes efeitos colaterais, exceto um pouco a medicação oral, porque realmente ela é uma medicação oral e tem alguns efeitos colaterais importantes e que a gente conversa bastante com o paciente, dependendo da tolerância dele. Mas dá para resolver, tem a opção da toxina botulínica, que é um tratamento que dá para ser feito em consultório, não precisa de anestesia, não precisa de um procedimento cirúrgico, é um tratamento que ele pode ser feito tranquilamente de aplicação. E só que ele vai precisar renovar, vai ficar fazendo a renovação, mas é um tratamento disponível, é um tratamento bem legal. E você não precisa ficar sofrendo com essa questão de suor excessivo, algo que realmente é incômodo, é algo que às vezes causa distanciamento social, as pessoas entendem como se a pessoa tem uma falta de higiene, então você pode melhorar tudo isso. Espero que tenham gostado e até o próximo IGTV.